pessoal andou perguntando se as duas nuvens que apareceram, a nuvem de gafanhotos no Paraguai e Argentina e a nuvem de poeira vindo do Saara, têm relação com as alterações climáticas. Eu sei, em uma situação tão difícil como a que a pandemia de Covid-19 está produzindo, multiplicam-se os medos e as incertezas. Mas como em todo o resto, é importante ouvir o que a ciência sabe a respeito desses dois temas. Então resolvemos fazer este vídeo rapidinho para tentar desanuviar essas questões. Bem-vindos a Duas Nuvens, Pó e Gafanhotos, mais um episódio de Fumaça de Epidemia, a série especial que estamos produzindo durante a crise do coronavírus. Aproveita para curtir o vídeo e fazer a inscrição no nosso canal com as notificações ativadas para não perder nenhuma novidade. Pois é, parecem até as 10 pragas do Egito. Rio contaminado, céu escurecido, morte de animais. Mas como a gente sabe, essas pragas têm origem muito bem conhecida. A devastação ambiental movida por um sistema econômico que não aceita limites. Falam de uma tal mão invisível do mercado, mas a gente vê muito bem a digital do lucro a todo custo, tanto na irresponsabilidade das mineradoras, que só querem ganhar dinheiro e aumentar a exportação de ferro, sem se importar com a vida das pessoas e dos animais, quanto na fumaça que cobriu o céu de São Paulo, vindo das queimadas criminosas da Amazônia. No caso da tragédia da morte de 1 bilhão de animais na Austrália, a relação é um pouco mais sutil, mas não menos verdadeira, como mostramos no outro vídeo. Já se sabia há bastante tempo que o aquecimento global antrópico iria aumentar as chances de incêndios florestais. Mas e quanto aos fenômenos recentes, começando pela nuvem de poeira que saiu do Saara em direção ao Caribe? O que sabemos a respeito? A primeira coisa que precisamos lembrar é que o transporte de areia do deserto do Saara pelos ventos, na direção do Oceano Atlântico, da Amazônia e do Caribe, é um processo não apenas normal, mas extremamente relevante do ponto de vista geoquímico e biogeoquímico. Dados da NASA, coletados de 2007 a 2013 pelo satélite Calypso, mostram que a cada ano, em média, 182 milhões de toneladas de areia deixam o Saara para fazer essa viagem. Para termos noção dessa quantidade, basta lembrar que uma dessas caçambas padrão comporta cerca de 16 toneladas de areia, ou seja, o material que sai do Saara anualmente daria para encher mais de 11 milhões desses caminhões. Além disso, é reconhecido que a areia do deserto carrega importantes nutrientes, tanto para a floresta quanto para os oceanos. Um artigo publicado há alguns anos na revista Geophysical Research Letters mostra que anualmente 22 mil toneladas de fósforo são carregados do Saara para a Amazônia, isso na média. E por que isso é importante? Porque essa é aproximadamente a mesma quantidade de fósforo que a floresta perde por conta das chuvas que carregam nutrientes para os rios e daí para o mar. Sim, a maior parte do fósforo que a floresta usa vem das próprias folhas, que caem e se decompõem, mas esse suplemento é justamente aquilo que a floresta precisa. Olha aí, doação de fertilizante pela África, com transporte de graça pelos ventos. Floresta agradece. Mas além do fósforo para as florestas, outro presente que os desertos dão, desta vez para o oceano, é o ferro. O fitoplâncton, ou em outras palavras, as plantinhas microscópicas que sustentam a cadeia alimentar dos oceanos, elas precisam de ferro para crescer. E como os oceanos são pobres em ferro, existe um limite para o seu crescimento e, portanto, da quantidade de carbono que essas plantinhas podem tirar da atmosfera através da fotossíntese. Mas seria bem pior sem a contribuição dos desertos. Embora os rios sejam os principais fornecedores de ferro para os mares, esse processo é basicamente restrito aos estuários e zonas costeiras, onde inclusive o mar tende a ser bem mais verdinho. Como mostra um artigo de revisão publicado na Science em 2005, é reconhecido há bastante tempo que 16 milhões de toneladas de ferro são transportadas pelos ventos para os oceanos. Mais do que isso, a fonte dominante de ferro no oceano aberto é justamente o transporte de poeira pela circulação atmosférica, principalmente dos grandes desertos do mundo, com destaque para o Saara. Sim, o Saara semeia a floresta e semeia o oceano também. Em um vídeo anterior, já mostramos inclusive como esse processo de semeadura de ferro nos oceanos
é importante para produzir a alternância entre glaciais e interglaciais que ocorreu nas últimas centenas de milhares de anos. Confiram depois. Mas é importante frisar que essas tempestades de areia não produzem apenas esses efeitos benéficos para os ecossistemas. Do ponto de vista humano, podem ser muito sérios os impactos na qualidade do ar, incluindo não apenas a visibilidade, que tem impactos em atividades como o transporte, mas também a saúde, mesmo que boa parte da poeira viaje bem acima da superfície. As partículas de poeira em si já podem causar irritação nos olhos e na pele, provocar problemas respiratórios, mas além disso, elas podem carregar consigo bactérias, vírus e fungos. E alguns deles podem ser bastante prejudiciais para humanos e animais, principalmente os animais marinhos. Acredita-se que doenças infecciosas que atacaram golfinhos, peixes-boi e tartarugas marinhas têm a ver justamente com essas tempestades de areia. Houve um caso particularmente grave de infecção das tartarugas marinhas das Ilhas Canárias por uma bactéria chamada Staphylococcus chilosus, encontrada em amostras de areia coletadas em Mali. No caso da saúde humana, há evidências de doenças respiratórias associadas à poeira, como asma e rinite, e há uma preocupação em particular com o transporte de poeira a partir do chamado cinturão da meningite. Mas aí, Alexandre, você não respondeu ainda sobre quão excepcional é essa nuvem de poeira e se isso tem a ver com a ação humana ou se tem alguma relação com o aquecimento global. Ok, no que diz respeito à nuvem de poeira que ficou conhecida como Godzilla, ela é sem dúvida um evento extraordinário. Até pelo nome, né? Primeiro pelo alcance. Em geral, o transporte de areia do Saara pelo Atlântico não consegue ir tão longe. Concentrações elevadas de partículas de aerossol de poeira no Caribe são relativamente raras, e no caso do Godzilla, o alcance foi ainda maior, chegando ao Golfo do México e à costa leste dos Estados Unidos. Segundo, pela dimensão do fenômeno, não visto em pelo menos 50 anos, e sem paralelo, desde que o monitoramento dessas plumas de poeira se tornou possível graças aos satélites meteorológicos. E afinal, é ou não apenas um fenômeno natural? Ok, embora reconheça que tempestades de areia são naturais, a Organização Meteorológica Mundial alerta que elas podem estar sendo agravadas por intervenções humanas, como desflorestamento e manejo inadequado do solo e da água. Evidentemente, também, o avanço da desertificação, como ele é agravado pelas mudanças climáticas, pode favorecer o aumento dessa erosão pelos ventos. Uma publicação recente, no Journal of Geophysical Research, mostra indícios de que no último século ocorreu de fato um aumento do transporte de poeira a partir do Saara. Segundo um relatório do Programa de Meio Ambiente da ONU, esse aumento é estimado como de 25% a 50%, como combinação do impacto na mudança do uso da terra e da mudança climática. Então, sim, é possível que o aquecimento global produza mais Godzillas. Em contrapartida, a própria presença das partículas de areia em suspensão na atmosfera tem um efeito climático também. Elas espalham a radiação solar, o que do ponto de vista visual estraga o azul do céu, embora produza alguns dos mais belos espetáculos de pôr do sol que você possa imaginar. Do ponto de vista climático, isso significa que tem menos radiação e, portanto, menos energia chegando na superfície. Daí, veja só, o Godzilla pode inclusive contribuir para que a temporada de furacões no Atlântico em 2020 não venha a ser tão intensa quanto se imaginava. Só não custa lembrar, assim como no caso dos vulcões, que foram objeto de debate em outro vídeo nosso, o efeito dessas tempestades de areia sobre o clima é bastante passageiro. Já a nuvem de gafanhotos que se formou no Paraguai é algo raro por estas bandas, mas é um fenômeno que tem ocorrido com certa frequência em outros continentes, especialmente na África. Como o pessoal da biologia já explicou, em especial o colega Hugo Fernandes, também professor da UES, essas nuvens de gafanhotos se formam quando esses insetos entram na chamada fase gregária. Mudanças hormonais fazem com que eles mudem de comportamento e até de cor, tendendo a andar juntos e a se reproduzirem de forma explosiva. Neste caso, se eles encontram condições de se alimentar e, portanto, de sobreviver, eles têm mais contato uns com os outros, se agregam ainda mais e têm ainda mais chance de se reproduzir. Alô, crescimento exponencial! E olha, essas nuvens de gafanhotos são um desequilíbrio ambiental grave e uma ameaça óbvia à agricultura. Afinal de contas, cada gafanhoto consome o próprio peso em comida todo dia e existem 40 milhões deles a cada quilômetro quadrado de uma nuvem dessa. Essas nuvens também podem criar riscos até para a aviação, veja só.
Claro, o normal é que, passado o ciclo de expansão, os gafanhotos se dispersem e a população se estabilize ou decline. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem um verdadeiro pandemônio. Ok, mas onde é que entra o clima aí? Como a gente sabe, os 5 últimos anos foram justamente os 5 anos mais quentes de todo o registro instrumental. E há chances de 2020 quebrar o recorde absoluto. Já há alguns anos, alguns estudos começaram a mostrar que, pelo menos na China, anos mais quentes estavam relacionados a maiores infestações de gafanhotos. Em algumas regiões, o aquecimento tem sido ainda mais acentuado que a média global. Por exemplo, no continente africano, segundo a ONU, estão 20 dos países com as maiores taxas de elevação da temperatura. E se, como ali naquela região chamada de Chifre da África, por conta do dipolo do Oceano Índico, esse aquecimento vem acompanhado de aumento da umidade, surgem as condições perfeitas para esses gigantescos enxames de gafanhotos aparecerem. Foi o que aconteceu, por exemplo, após a chegada do ciclone Luban na Península Arábica em 2018. As chuvas que esse fenômeno despejou permitiram que, em questão de poucos meses, a população de gafanhotos crescesse mais de 8.000 vezes. Mas foi no verão de 2019 que essa superpopulação começou a migrar para o leste da África e, chegando lá, continuou a crescer. E isso foi possível justamente em função das chuvas anômalas na região. Para se ter uma ideia, foram 8 ciclones no ano passado e o total de chuvas no Quênia foi 5 vezes maior do que o normal. Como continuação desse processo, em 2020, desde o início do ano, os gafanhotos têm sido bastante ativos e até junho, países como Etiópia, Somália e parte do Quênia continuam sendo bastante atingidos. Já na América do Sul, a disponibilidade de alimentos é particularmente grande com as monoculturas. Além da comida abundante, os campos abertos favorecem o ataque dos gafanhotos, já que não tem barreira natural, como as árvores. Por aqui, a presente infestação começou no Paraguai, causou estrago em plantações de milho, foi bater na Argentina, onde atacou plantações de cana e mandioca e continua deixando várias localidades com nível máximo de advertência. Aqui no Brasil, como não faltam problemas sanitários, ambientais, econômicos e políticos, evidentemente há toda uma preocupação com a nuvem de gafanhotos. Por isso, nosso serviço de espionagem foi checar o que eles estão planejando. Ali é o Brasil, né? Dizem que tá cheio de Covid. Tô sabendo que é onde mais liberam agrotóxico no mundo. A comida ali deve estar envenenada. Ei, não foi ali onde elegeram um tal de Bolsonaro? Desvia! Ok, deixando a brincadeira de lado, a movimentação desses enxames depende de vários fatores, incluindo as condições meteorológicas. E os ventos terminaram fazendo com que o mais provável seja que a nuvem vá para o Uruguai ou permaneça na Argentina mesmo. Importante manter o monitoramento, no entanto, pois mudanças na direção dos ventos e temperaturas mais quentes poderiam puxar a nuvem para o nosso país. Mas aí, Alexandre, e globalmente, e em relação às mudanças climáticas, o que é que a gente pode falar dessas nuvens de gafanhotos? Embora graves e maiores que nas décadas recentes, o que se sabe é que os episódios de enxames de gafanhotos deste ano ainda não superaram os recordes do século passado. Óbvio, há vários outros fatores em jogo aí além do aquecimento global. Isso inclui mudanças nas culturas agrícolas, mudanças nas variedades plantadas nessas culturas, mudanças de manejo, mudança na quantidade de área plantada, uso ou não de agrotóxicos, etc. Então a gente não tem como dizer ainda se, com tantas outras variáveis, a tendência é realmente as pragas de gafanhotos se tornarem mais frequentes ou maiores com o aquecimento global. Mas não custa nada ficar de olho, né? Afinal, clima seco, mas com eventos extremos esporádicos de chuvas intensas e concentradas, são exatamente aquilo que favorece o surgimento dessas nuvens de gafanhoto. E, como a gente sabe também, são um efeito bem conhecido do aquecimento global sobre o ciclo hidrológico. É fácil de entender, quanto mais quente estiver a atmosfera, maior é a evaporação que ela produz na superfície, então as secas são mais intensas. Por outro lado, contendo mais vapor d'água agora, essa mesma atmosfera vai produzir chuvas mais intensas. Então, um clima mais quente é um clima de extremos e um clima de extremos é aquilo que os gafanhotos gostam. Em outras palavras, embora a gente não possa garantir que a frequência de formação desses enxames de gafanhotos
vá realmente aumentar, somos levados a crer que o aquecimento global vai criar condições mais favoráveis a elas. Melhor não pagar para ver. É isso aí, pessoal. Obrigado por ter acompanhado mais um de nossos vídeos e aproveitamos para fazer o convite para que, se você tem gostado do conteúdo, curta e divulgue. Claro, não deixa de se inscrever e ativar as notificações se não fez ainda. Um grande abraço e até o próximo vídeo da série Fumaça de Epidemia no nosso canal O que você faria se soubesse o que eu sei.